Desejo cumprimentar a todos os irmãos, os que estão presentes e também os irmãos que nos acompanham online. Cumprimento todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. De fato, é uma alegria muito grande poder nos reunir aqui na presença do Senhor e celebrarmos este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queridos, todo o mês de maio tem sido para nós um mês de festa, um mês de celebração, e ainda hoje nós podemos manifestar gratidão ao Senhor pelos 49 anos da nossa igreja, porque tem sido 49 anos que o Senhor tem nos sustentado, 49 anos que o Senhor tem manifestado aqui o seu poder, a sua graça, e rendemos a Ele louvor e gratidão por tudo isto. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ageu, da irmã Leila e dos demais fundadores da IEV, pessoas que tiveram um coração sensível a Deus e puderam entender a vontade de Deus e puderam dar início então à IEV. Então nós celebramos com gratidão a Deus também pela vida destes irmãos. E também quero expressar gratidão a Deus pelos irmãos que têm se mantido firmes, constantes, irmãos que têm perseverado na fé, têm perseverado na palavra, têm perseverado aí no trabalho do Senhor. Então, eu quero nesta manhã ainda expressar gratidão a Deus pela vida de todos vocês. E também sou grato a Deus porque ao longo do mês de maio, nós tivemos aí pessoas que foram convidadas para trazer aí as ministrações da palavra nos diversos domingos ou em todos os domingos. E estes irmãos tão prontamente aceitaram o nosso convite. Missionária Edmeia Williams, pastor Newton Tuller, missionário Eduardo e também a cantora Raquel Novaes, e no último domingo o pastor Paulo César Brito. Louvamos a Deus pela vida destes irmãos que puderam nos abençoar através daquilo que eles têm recebido do Senhor, o chamado e o ministério que eles têm recebido do Senhor. E em cada um destes domingos, quando começou com o pastor Ageu falando sobre ceia no primeiro domingo, depois Edmeia, depois pastor Newton, depois o missionário Eduardo e o pastor Paulo, cada domingo nós podemos receber palavras tão desafiadoras e abençoadoras para as nossas vidas. E por tudo isto nós estamos aqui nesta manhã com o nosso coração cheio de gratidão e louvor ao Senhor. E hoje então tenho a incumbência de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração algo e pretendo dividir, pretendo compartilhar com vocês. E para isto eu os convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta que Pedro escreve, no capítulo de número 2, nós vamos ler o versículo de número 9 e o versículo de número 10. E eu quero então nesta manhã estar falando sobre a origem da igreja e o seu propósito. A origem da igreja e o seu propósito. Pedro então escreve o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam.
Queridos, em nossa declaração de missão e visão consta o seguinte: existimos como IEV porque Deus nos salvou para vivermos na plenitude de sua palavra, visando a edificação, a comunhão e a evangelização dos perdidos em qualquer parte do mundo. Então, podemos dizer sem nenhuma sombra de dúvida que declaramos, em nossa declaração está aí bem claro que estamos realmente centrados na palavra, estamos centrados em Jesus e em sua palavra. E quando lemos aí a declaração de missão e visão da IEV, fica-nos bem claro sobre nossa origem e também sobre o propósito de existirmos como igreja. E quando lemos nesta declaração, existimos como IEV, porque Deus nos salvou. Existimos como igreja porque Deus nos salvou. Então, se alguém fizer a pergunta: por que existimos como IEV? Por que existimos como igreja? E a resposta é: porque Deus nos salvou. E quando falamos da origem da igreja, devemos pensá-la em duas perspectivas, ou aí devemos pensar em dois aspectos. Quando falamos sobre a origem da igreja, podemos pensar lá atrás, quando o Senhor Jesus pôde dizer para Pedro sobre isto, e ele disse: edificarei a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Então, a igreja, ela tem a sua origem na pessoa de Jesus. A igreja procede de Jesus. A igreja é uma ideia de Jesus. E ele então pôde declarar que ele edificaria a sua igreja. Então a minha origem, a sua origem, queridos, tem a ver com Jesus. E por essa razão nós estamos aqui nesta manhã, pois entendemos isto. Então, a igreja universal, não a do bispo Macedo, mas aquela que fora instituída pelo Senhor Jesus, pois ele é quem disse: edificarei a minha igreja. A igreja universal, ela existe ao longo do tempo e em todas as nações, desde o dia de Pentecoste, e ela vai existir até a volta do Senhor Jesus. E quem faz parte desta igreja? Todos aqueles que creram e creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E podemos pensar na origem da igreja no segundo aspecto, aqui falando da igreja local, falando da IEV, a nossa querida IEV. Por que existimos como igreja local? Claro, tem a ver com o primeiro aspecto da obra do Senhor Jesus, mas também falando pontualmente da nossa história. Começou quando o pastor Ageu e a irmã Leila tiveram a oportunidade de ouvir uma mensagem bíblica, uma pregação, cujo tema era: Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E esta palavra, o Espírito Santo usou esta palavra e trouxe ao coração do casal um despertamento espiritual. E eles puderam então entender o propósito de Deus, o plano de Deus para a vida deles. E isto então, queridos, teve como consequência o despertamento na vida de outras pessoas que puderam formar então um grupo. E este grupo, tão cheios da graça, tão cheios do poder e da presença do Espírito Santo, puderam dar
início a comunidade hoje conhecida como IEV. E nós louvamos a Deus porque a IEV é fruto realmente da ação do Espírito, que pôde usar uma mensagem, pôde usar a palavra para trazer este despertamento, este avivamento, este direcionamento. E podemos então dizer que há 49 anos nós estamos aqui servindo ao Senhor, centrados na palavra, olhando única e exclusivamente para Jesus, o Senhor desta igreja. Então podemos dizer que existimos. Por que existimos como IEV? Podemos afirmar, porque Deus nos salvou. Deus operou uma obra de salvação em nossas vidas, e então reconhecemos e sabemos que somos filhos de Deus, porque cremos em Jesus como nosso Salvador. Nós temos plena convicção do amor de Deus por nós. Para nós faz todo sentido o que João disse no capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos convicção plena do amor de Deus por nós, como também cremos plenamente no sacrifício de Jesus por nós, e por isso é que nós temos certeza de vida eterna. Nós temos consciência da obra maravilhosa que Deus realizou nas nossas vidas. Quando vemos o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro dizer e registrar em suas cartas, falando desta obra de transformação, falando desta mudança, quando Pedro disse ainda no capítulo 2, no versículo 9, dizendo que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos consciência de onde Deus nos tirou. Nós temos consciência desta obra que somente o Senhor poderia realizar. Fomos chamados das trevas, estávamos nas trevas, mas o Senhor operou uma obra de salvação, de libertação em nossas vidas, nos fez entender, compreender o seu amor imensurável, incondicional, e com isto Ele nos tirou das trevas para vivermos na sua luz. E o apóstolo Paulo disse também quase que a mesma coisa quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 13, ele então diz que o Senhor nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, então nós temos consciência da obra que Deus operou nas nossas vidas. E é por isso que nós somos IEV, é por isso que nós somos igreja. Nós temos certeza do amor de Deus sobre nossas vidas. Nós temos certeza plena que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. E nós estamos cheios de convicção de que o Senhor nos tirou das trevas e nos colocou na sua luz. Então podemos dizer, nossa origem está na pessoa de Jesus, na obra que Ele tem realizado em nossas vidas, que é uma obra de salvação. Então, quando pensamos na nossa declaração, existimos como IEV, nós existimos, e a razão de nós existirmos é porque nós fomos salvos. A razão de nós existirmos é porque um dia fomos levados a conhecer o amor de Deus por nós. Nós cremos no sacrifício de Jesus em nosso lugar e temos plena consciência o que isto significa, a transformação, a mudança que isto
causou e causa nas nossas vidas. E é por isso que, como igreja, estamos aqui celebrando ao Senhor. Mas mais do que conhecer da nossa origem e da nossa identidade, nós também, às vezes, devemos perguntar: mas para qual razão, qual motivo é que nós existimos? Por que esta igreja tem existido aqui neste bairro há quase meio século, há quase 50 anos? Qual o motivo desta igreja estar sendo preservada, cuidada pelo Senhor? Tem um motivo, e o primeiro motivo é glorificar a Cristo. A razão da igreja existir, a razão da minha existência, a razão da sua existência, o propósito primordial da existência da IEV, da nossa existência, é glorificar a Cristo. Se o que fazemos não glorificar a Cristo, se o que somos não glorifica a Cristo, não tem sentido para nós existir. Tudo deve ser e tudo deve acontecer com este propósito, com esta finalidade: que Cristo seja glorificado. E na nossa declaração de fé, ou na nossa declaração de missão e visão, então dizemos: existimos para viver na plenitude de sua palavra. E quando nós sabemos que existimos para glorificar a Cristo, podemos perguntar: mas como glorificar? De que forma glorificar a Cristo? Queridos, a melhor forma que temos para glorificar a Cristo é nós vivermos na plenitude da sua palavra. Quando nós buscamos isto, quando procuramos viver na plenitude da palavra de Jesus, quando nós buscamos isto de todo o nosso coração, nós estamos indo no caminho certo, nós estamos cumprindo aí um propósito, e um grande propósito, o maior propósito, que é o de glorificar a Cristo. Então nós existimos para glorificar a Cristo, e a melhor forma que tem para glorificar a Cristo é nós vivermos na plenitude, na totalidade da sua palavra. E quem vive na palavra, ou quem vive a palavra, busca a edificação, busca o crescimento do outro, se alegra com o crescimento do outro e não se inveja por isto. Quem vive, quem entende que ele existe para glorificar a Deus, a igreja que entende que existe para glorificar a Cristo, ela procura viver na plenitude da palavra. E quem está disposto, ou quem deseja viver na plenitude da palavra, ele vai sempre buscar promover esta edificação, este crescimento. E quem está disposto a viver a palavra para glorificar a Cristo, se empenha em promover a comunhão, e nunca, jamais negligencia a ordem dada por Jesus de pregar o Evangelho e de dar testemunho do amor de Deus. Glorificamos a Cristo quando vivemos a palavra. E quando vivemos a palavra, então promovemos a edificação, promovemos a comunhão, como está na nossa declaração. Existimos para promover a edificação e a comunhão. E isto acontece quando nós praticamos os mandamentos de reciprocidade, aquela expressão conhecida na Bíblia como uns aos outros. Ou seja, eu sou ajudado, mas também tenho a oportunidade de ajudar outros. E este tem sido o tema da nossa escola bíblica neste último trimestre. Então, queridos, esta deve ser aí o desejo do nosso coração e a nossa busca.
promover a edificação e a comunhão. Isto tem a ver, ou isso está se relacionado com as nossas ações, com os de dentro, o nosso comportamento dentro da nossa comunidade, com ações que promovemos aqui para edificar-nos uns aos outros, tem a ver com nossas ações aqui dentro da nossa casa, vamos assim dizer. Então tudo em nós, todas as ações, o nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso propósito deve ser sempre ajudar o outro a crescer espiritualmente, a crescer na fé, a crescer no conhecimento do Senhor. Este deve ser o nosso propósito sempre, ajudar o outro a crescer e nos empenharmos nisto. E, queridos, se queremos glorificar a Cristo, devemos buscar a cada dia viver na sua palavra e viver a sua palavra e viver a palavra do Senhor. Nós precisamos estar abertos e dispostos a promover isso, a buscar isso entre nós e para as nossas vidas. Queridos, a vida cristã, ela deve acontecer numa contínua reciprocidade. Ela deve acontecer neste sentido. Eu sei que como família que somos, toda e qualquer família tem os seus desafios. Toda e qualquer família tem aqueles momentos que parece assim não ser momentos assim tão fáceis de enfrentar. Às vezes tem desencontro, por mais que o casal se ame, por mais que haja amor entre pais e filhos, o relacionamento às vezes tem esses desafios. Só que o propósito de existirmos é muito maior. A razão que temos para caminhar juntos, os motivos que temos para caminharmos juntos, para sermos uma família, são muito maiores do que os motivos que temos para caminharmos distante ou para nos separarmos. Então existimos como IEV para glorificar a Cristo. E se queremos glorificar a Cristo, precisamos estar centrados na palavra, precisamos viver a palavra, precisamos praticar a palavra, precisamos amar a palavra. E quando isto é verdade na nossa vida, quando isto é realidade na nossa vida, nós procuramos ter ações, procuramos proferir palavras, procuramos fazer coisas que leve o outro a crescer no conhecimento do Senhor, que leve o outro a ser bem construído, ser bem edificado, ser bem firmado. E quando nós assim fazemos, com toda certeza, nós estamos glorificando a Cristo. E esta igreja, ela tem um papel muito importante com os de dentro, com a família, aqueles que aqui assim congregam, com aqueles que aqui participam. Nós somos uma família e nós precisamos promover, estar empenhado no crescimento e vivermos uns aos outros como de fato o Senhor quer. Mas como igreja estabelecida aqui neste lugar, plantada neste lugar, uma igreja que existe para glorificar a Cristo, uma igreja que vive a palavra, ela também tem consciência de sua responsabilidade com os de fora. Há uma igreja que está buscando isto. A nossa igreja, podemos dizer que nós existimos para a evangelização dos que não conhecem o amor de Deus revelado na pessoa de Cristo. Existimos como IEV porque Deus nos salvou. Existimos como IEV porque Deus nos salvou. E Ele nos salvou para vivermos na plenitude da sua palavra, e desta forma glorificamos a Cristo. E viver na plenitude da sua palavra é nós termos uma vida que visa a edificação e o crescimento do outro. E nós não invejamos
estamos, e nós então não nos sentimos prejudicados quando o outro está crescendo nesta comunhão, no conhecimento da palavra. Nós não nos sentimos prejudicados quando o outro está crescendo na sua fé. Isto para nós é motivo de alegria, motivo de gratidão, porque entendemos que esta é a vontade de Deus para o seu povo, esta é a vontade de Deus para a igreja que aqui Ele tem plantado, esta é a vontade de Deus para a igreja que Ele tem plantado na terra, e Ele tem preservado e Ele tem cuidado desta igreja. E olha que não faltou e não tem faltado desafios. Olha que não tem faltado lutas para a igreja de Jesus na terra ao longo dos anos de sua existência. Mas o Senhor, aquele que disse: edificarei a minha igreja, Ele também disse: mas nem as portas do inferno irá prevalecer contra a minha igreja. Então, queridos, a vitória da igreja é algo certo. Desde o seu início, na verdade antes dela começar, a vitória da igreja é certa, assim como também é certo as lutas e os desafios, assim como o Senhor mesmo disse que ela teria desafios, teria grandes lutas, sofreria aí grandes oposições, mas nenhuma ação é mais forte, mais poderosa do que o propósito de Deus para nós, para a IEV, para a igreja na terra. Existimos para a evangelização dos que não conhecem o amor de Deus revelado em Cristo. Queridos, a evangelização está relacionada com todas as ações que a igreja tem tido aí para alcançar os perdidos, para alcançar aqueles que não conhecem o amor de Deus. A IEV, ao longo dos 49 anos, uma das características fortes que ela é conhecida principalmente aí fora, é com relação à visão missionária, o trabalho missionário. Queridos, esta não deve ser uma visão única e exclusivamente do pastor Ageu e da irmã Leila. Este não deve ser um propósito de alguns irmãos. Este deve ser o propósito de todos nós. Queridos, nós existimos para isto. Nós existimos para levar a mensagem. Nós existimos para testemunharmos do amor de Deus, da obra que Ele fez nas nossas vidas. E o que é interessante é que esta tarefa, ela não está dividida da seguinte forma: primeiro vocês se empenham em evangelizar a Vila Iara, porque vocês estão na Vila Iara. Depois vocês que evangelizou toda a Vila Iara, aí vocês focam em toda a cidade de Osasco, evangeliza Osasco. Aí depois que evangelizar Osasco, aí vocês vão pensar no estado. E aí, não foi assim que o Senhor Jesus distribuiu a tarefa. Ele diz assim para os primeiros discípulos, ele diz: olha, vocês vão receber um poder que vem do alto, vocês serão cheios do Espírito, e é esse Espírito que vai capacitar vocês. É este Espírito que vai dar ousadia. É este Espírito que vai ampliar a visão de vocês. Vocês vão dar testemunho aqui, lá e acolá. E ao mesmo tempo, é simultâneo. Vocês vão fazer simultâneo. Não é fazer aqui primeiro, depois lá, depois acolá. E queridos, nós temos procurado viver isso e queremos continuar vivendo isso, porque isto faz parte isto faz parte do propósito de glorificar a Cristo. Queridos, este é o nosso propósito, esta é a razão
razão de existirmos, glorificar a Cristo. E glorificamos a Cristo quando vivemos na plenitude da sua palavra. E quando vivemos na plenitude da sua palavra, nós entendemos como é que deve ser o nosso comportamento aqui dentro. Nós entendemos qual é a vontade dele para esta família local. Nós entendemos o que ele quer para nós, o que ele requer de nós, e desta forma nós o glorificamos, desta forma nós o amamos, desta forma nós o adoramos, desta forma nós vivemos aquilo que ele tem para a nossa vida. E aí nós praticamos aqui aquilo que a Bíblia está cheia de uns aos outros: aconselhe uns aos outros, ore uns pelos outros, suporte uns aos outros, e aí está cheio de uns aos outros, e nós precisamos levar muito a sério isto. Se você não tem assistido às aulas, estão todas gravadas, todas gravadas. Vale a pena você separar um tempo para você assistir às aulas da EBD. E você vai aprender muito sobre os mandamentos de reciprocidade que precisa ser realidade aqui na nossa vida, no nosso meio. Pastor Eduardo, quando pregou aqui no domingo retrasado, queridos, a mensagem dele falou muito ao meu coração, e ele usou então como tema uma frase que temos falado em nosso meio: uma igreja de mãos dadas e corações unidos, uma igreja de mãos dadas e corações unidos, uma igreja de mãos dadas e corações unidos. Ela conhece a sua origem e ela sabe bem qual é o propósito, a razão pela qual ela existe. E desta forma então nós vamos viver aquilo que está tão claro na nossa declaração de visão e missão: existimos como IEV porque Deus nos salvou, existimos como IEV porque Deus realizou em nós uma obra que homem algum poderia realizar, existimos como IEV porque experimentamos esta graça maravilhosa nos oferecida na pessoa de Jesus. Existimos como IEV porque Deus nos salvou. E quando, queridos, experimentamos isso, nós passamos então a perguntar: e agora? Para que eu existo? Para que estamos aqui? Para tão somente glorificar a Cristo. E aí poderíamos perguntar: mas como glorificar a Cristo? Vivendo a palavra. E como é que vive quem procura viver a palavra? Como é que funciona uma igreja que está procurando viver a palavra? Como é que vive um pastor que quer realmente viver a palavra? Queridos, devemos nos cuidar uns dos outros, devemos cumprir estes mandamentos de reciprocidade, porque isto servirá de testemunho. Queridos, as pessoas vão olhar para o modo como nós vivemos, o modo como nós nos tratamos, o modo como somos igreja, e isto vai despertar atenção. Na igreja primitiva era exatamente isto que acontecia. Queridos, aqueles primeiros discípulos, aquelas primeiras pessoas que puderam realmente entender o plano de Deus para a vida delas, reconheceram Jesus como Filho de Deus, elas viveram exatamente isto, e a Bíblia diz em Atos 2, que isto chamou a atenção de muitas pessoas viam como era praticado o mandamento dos uns aos outros, eles começaram a observar como esta comunidade levava a sério o cuidado entre eles. As pessoas começaram a ver que eles estavam de fato vivendo a proposta de Jesus, eles estavam vivendo de fato aquilo que Jesus tinha proposto em suas mensagens, em suas pregações. Queridos, isso chamou a atenção de muitos, e a cada dia ia chegando mais pessoas, e a cada dia Deus ia trazendo mais pessoas. Esta é a estratégia que nós precisamos usar
usar. Esta é a estratégia que Deus quer que você use. Esta é a estratégia que Deus quer que a IEV use. Ele quer que nós entendamos que estamos aqui para glorificar a Cristo. Ele quer que nós saibamos que Ele tem nos preservado aqui para cumprirmos o propósito de sermos uma família abençoada, uma família que vive, que busca a edificação, que busca esta comunhão. E aí, queridos, não ficamos apenas vivendo isso, porque é tão gostoso viver isso, mas às vezes eu tive a experiência de caminhar com algumas células, alguns grupos, pequenos grupos que estavam vivendo isto, e quando eles estavam vivendo isto, dizendo: achei um grupo legal para caminhar, e agora eu me achei, agora eu tenho um amigo para compartilhar, agora eu tenho com quem, eu tenho quem buscar apoio, e muitas vezes falava: pastor, está tão bom, nós não podemos multiplicar isto, nós não podemos quebrar isso, queridos, isto parece que está incoerente com aquilo que nós temos como declaração de missão e de visão. Nós temos que viver isto. Este é o desafio, viver isto como igreja. Vivermos esta família, vivermos esta reciprocidade. Mas nós não podemos nos esquecer do nosso compromisso com os de fora. Nós não podemos nos esquecer das ações evangelística, nós não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade missionária. E desta forma, queridos, a igreja, ela irá permanecer, existir, por todos os anos que Deus ainda tem para ela nesse local, aqui nesta terra. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé. E eu quero, não sei se os irmãos da técnica conseguiria colocar no telão aí a nossa declaração de missão e visão. E eu gostaria de nesse culto em que ainda celebramos os 49 anos da IEV, e o ano que vem nós queremos ter o ano todo de celebração dos 50 anos. E motivos de celebração não nos falta. Razões para celebrarmos isto nós temos de sobra. Mas, queridos, nós precisamos ter esta declaração de missão e de visão claro no nosso coração e na nossa vida. Às vezes não sai essa declaração no boletim semanalmente, mas às vezes saem letras tão pequenas. Um dia desse chamou a minha atenção uma fala do Daf. O Daf é esse irmão haitiano que Deus trouxe para o nosso meio. Um dia desse ele falou para mim que uma das primeiras coisas que ele procurou saber aqui, uma das primeiras coisas que ele procurou conhecer aqui é a declaração de missão e visão da IEV. E eu perguntei para ele: você se arriscaria falar para mim qual é a declaração? E aí ele perguntou para mim: mas pastor, os irmãos, os membros assim não sabem? E eu disse para ele: talvez nem todos, mas deveríamos. E eu gostaria de ler com vocês, encerrarmos esta mensagem e dizer aos que estão em casa que nós existimos de fato porque o Senhor operou uma obra de salvação em nossas vidas, e nós reconhecemos que se não fosse por Ele, não existiria outra forma de adquirirmos esta salvação preciosa que é a vida eterna. E isto deve nos fazer gratos por toda a nossa vida. E essa gratidão deve ser demonstrada no nosso interesse e desejo de vivermos a palavra de Cristo para glorificá-lo.
e cumprirmos para realmente cumprir o propósito para o qual existimos. Então vamos ler juntos. Você pode encher o seu pulmão de ar, e isso é outra bênção que você deve ser grato. Estou vendo o Antônio Eli, que esteve internado tanto tempo por causa da Covid, passou uns apertos terríveis, eu sei o que é isso. Então você que está aí, encha esse pulmão de ar gostoso, e nós vamos como igreja declarar juntos. Nós vamos declarar: existimos como IEV. Por quê? Porque Ele nos salvou, nos tirou das trevas e nos colocou na sua luz. Nos salvou. Quando Jesus morreu a nossa morte, pagou a dívida que era minha. Ele assumiu aquilo que me condenava ao inferno. Ele assumiu a culpa daquilo que me separava de Deus. Então eu sou salvo, porque Jesus me salvou. E aqui tenho sido mantido. Eu não fui embora em janeiro. Deus me deu mais uma chance, porque eu não completei a carreira. Tenho ainda coisas a fazer, e eu espero que seja para glorificar a Cristo. Espero que seja para servir você. Espero que seja para servir a sua casa. Para isto eu tenho existido, e vou continuar existindo até que o Senhor queira que eu faça exatamente isso. Vamos lá. Existimos como IEV, porque Deus nos salvou para vivermos na plenitude da sua palavra, visando a edificação, a comunhão e a evangelização dos perdidos em qualquer parte do mundo. Para ensaio, pode aplaudir. Para ensaio está muito bom. Enquanto o grupo de louvor vem para frente, nós vamos encerrar o culto com uma música. Enquanto eles vêm, nós vamos agora falar de verdade, bonitinho. Se você quiser levantar sua mãozinha, como assim, sabe? Levantar a mão pode. Não pode tirar a máscara, mas levantar a mãozinha você pode. Você pode dizer, você pode declarar que esta, querido, é a nossa declaração de missão. Esta é a nossa declaração de visão. Existimos como IEV. Vamos lá uma vez mais. Existimos como IEV, porque Deus nos salvou. Aleluia, louvado seja Deus. Nesta oração que quero fazer, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, Neto. Alguns dias atrás, não sei precisar exatamente quantos, eu recebi a mensagem da Thalita, recebi a mensagem do José Abílio, sobre o acidente que você sofreu. E ali você teve um grande livramento de Deus. Eu não tenho dúvida de que se Deus preservou a sua vida, é por causa do plano e propósito que Ele tem na sua vida, Neto. E hoje recebê-lo aqui enche o meu coração de alegria e também gratidão a Deus pelo livramento do Senhor na sua vida. Receba esta nova chance, receba esta nova oportunidade como um grandioso presente de Deus para a tua vida. E a cada dia você deve perguntar para o Senhor a razão pelo qual Ele está te mantendo com vida na terra, a razão pela qual Ele está te preservando na terra, porque certamente Ele quer abençoar você e abençoar muitas outras pessoas através da
sua vida, porque é este o propósito de Deus, abençoar a IEV e abençoar o mundo através da IEV. Deus santo e poderoso, somos tão gratos pela obra que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, somos gratos pela existência da tua igreja neste lugar, somos gratos porque Senhor, ao longo dos 49 anos, o Senhor tem cuidado dessa igreja local. Ao longo destes 49 anos, o Senhor tem levantado homens e mulheres que estão dispostos a viver na plenitude da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguirmos nisto. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos exatamente nesta proposta. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a glória do nome de Cristo, e cumprindo aqui a tua vontade, cumprindo a tua vontade para com os de dentro, e cumprindo a tua vontade para com os de fora, e desta forma, ó Deus, esta igreja existindo para a glória do teu nome e para cumprir o propósito do Senhor. Esteja conosco, porque somos eternos, dependentes do Senhor, e sem o Senhor nada conseguimos realizar. Sem o Senhor não conseguimos ter nenhuma ação, a Deus, de êxito. Por isso, Senhor, continua com o teu povo. Assim eu oro, no nome de Jesus. E que o grande, imensurável, incondicional amor de Deus, a graça bendita e gloriosa de Jesus Cristo, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja com a igreja que reconhece a sua origem e entende a razão pela qual ela existe hoje e para sempre.